Pronto, começou a gravação. Hoje é 1º de setembro, gente. Nós estamos vendo conteúdo aí de economia, administração e economia. Né? Eu estou mostrando para vocês esse contexto maior, né, que existe aí em volta além das empresas, né, e que acaba impactando tudo, né? Acaba modificando tudo que a gente pensa aí dentro da empresa, tá certo? Ontem, gente, o que eu tinha falado para vocês? Eu tinha falado para vocês a ideia mais básica da economia, e que também é a ideia mais importante, né? Que não existe recurso suficiente para todo mundo fazer o que quer, o tempo inteiro na quantidade que quer, né? Quando eu falo assim, pessoal, todo mundo fazer o que quer, na quantidade que quer, eu tô falando de demanda, tá certo? A palavra aí do termo no economês, no linguajar economês, é demanda. Quer dizer que as pessoas têm interesse em comprar determinada coisa, determinado recurso, para poder utilizar do jeito que elas querem e na quantidade que elas querem. Tá? Então, o termo é demanda. Né? E ontem eu estava falando para vocês que as pessoas têm demandas, né? As pessoas querem, né? Cada um tem os seus interesses, né? Cada um tem suas preferências, só que não existe condições práticas, né, de atender todo mundo o tempo inteiro. Aí, considerando isso, que não tem o suficiente para o que todo mundo quer fazer, né, do jeito que todo mundo quer fazer, a gente precisa acertar aí fechar essa conta, né, distribuir entre as pessoas de alguma forma, né, acertar aí essa questão. E aí a palavra que eu falei com vocês ontem mais foi disputa, porque passa a existir uma disputa entre as pessoas para saber quem vai ficar com os recursos, qual quantidade vai ficar com cada um, para cada um poder fazer o que quiser. E aí eu tinha dado o exemplo para vocês ontem da borracha e do arame, que são duas coisas que a gente precisa para fabricar pneu. Então, deixa eu abrir o chat aqui para ver o que vocês estão comentando. Eu tinha dado o exemplo da borracha e do arame, que são duas coisas que a gente precisa para fabricar pneu. E a quantidade de borracha e arame é limitada, né? Você não tem, né, quantidade infinita, né? Então você tem que escolher se você vai fabricar pneu de trator, né, que vai ajudar na produção das fazendas e vai ajudar a produzir comida para as pessoas comerem, ou se nós vamos produzir aquele pneuzinho rebaixado assim, de carro de competição, né, que não vai ter esse impacto aí em termos de produção, né, produção alimentícia para todo mundo. Só que quem vai decidir para onde que vai a borracha e o arame? Quem vai tomar essa decisão? Aí foi a hora que a gente entrou na polêmica da aula de ontem. E eu falei, é, pois é, Matheus, carro rebaixado, né? Tem que usar esses pneus aí. Aí, gente, foi a hora da polêmica, né? Ontem, no final da aula. Prioridades, isso mesmo, João Vitor, cada um tem suas prioridades. Como que a gente vai decidir isso? Como que a gente vai decidir isso? Né? O, a polêmica ontem foi na hora que eu falei que nós vivemos num sistema capitalista aqui no Brasil, e muitos países também vivem nesse sistema, né? E nesse sistema, gente, não existe uma não existe uma forma de organizar essa disputa. Não existe organização. Até falei, é a lei da selva, né? Cada um vai né, se virar com as armas que tem para conseguir os recursos que precisa. Aí eu tinha até falado, se a empresa que fabrica pneus, pneu rebaixado, pneu de competição, né? Se ele chega primeiro no fabricante de borracha e de arame e compra o estoque todo, slick, professor? Ah, tá.
Beleza, João Vitor. Eu achava que Slick era só aquele de Fórmula 1, aquele redondinho de Fórmula 1, né? É, então, se o produtor, a Yokohama, eu sei que é produtora desses pneus, né? Ah, beleza. Yokohama, se eles chegam primeiro e compram todo o estoque de borracha e arame, né? Eles vão fabricar todos os pneus que eles querem de competição e os fabricantes de pneu de trator não vão ficar com matéria-prima nenhuma. Portanto, né, nós vamos ficar numa sociedade que vai ter uma quebra de produção de alimentos, né, porque os tratores vão ficar inutilizados depois de um tempo. Não vai ter pneu novo, eles vão acabar parando de produzir. Né? E e todos os carros vão ficar rebaixados, exatamente, Matheus. Os carros rebaixados e faltando arroz, feijão, né? Pois é isso aí, Rafael. Vamos usar carro de boi e arado, puxado por boi e essas coisas, né? Vai produzir alguma coisa, né? Mas vai produzir muito pouco. Aí, gente, aí foi a hora da polêmica na aula passada, porque é um sistema justo? Não. É um resultado, o resultado assim, para a sociedade como um todo, é um resultado positivo para a sociedade? Não. As pessoas vão ficar sem comida, né? Muita gente vai ficar sem comida. É, então não é um resultado que vai ser bom para a sociedade, para o país como um todo. Vai faltar comida, né? E considerando que o Brasil produz comida para alimentar o planeta inteiro, né? A gente tem uma super produção agrícola e a gente exporta para o mundo inteiro. Tem vários países que, se o Brasil não vender para eles, eles vão passar fome. É, beleza, Yuri. Então, a gente pode considerar que também outros países, outras populações vão passar fome se o Brasil parar de produzir porque falta pneu de trator. Né? Então, é um sistema agradável, é um sistema justo, é um sistema equilibrado? Não, não. Né? E o ser humano, gente, aí é uma coisa chata de falar, o ser humano é muito, em geral, quase todo mundo, né? Nós não, quase os outros, né? Os outros, né? O ser humano, a maioria das vezes, o ser humano é muito egoísta, né? Infelizmente, né? E mal. Né? O ser humano, muitas vezes, a maioria das vezes, ele é egoísta e mal. Então, se você tem um sistema que deixa o ser humano decidir, decidir essa disputa, né, de uma maneira sem controle nenhum, né, cada um por si, cada um usando a própria força do dinheiro, a força física, né, se deixar todo mundo, cada um por si, né, para decidir essa disputa econômica, vai acontecer que os mais fortes, os mais rápidos, né, os mais espertos, vão acabar gerando um prejuízo para a sociedade como um todo. Então, o ganho de poucos, mais espertos, é, é, eu não conheço, Hermine, não conheço isso. Não conheço, aceleracionismo, não conheço. Aí, gente, foi onde eu terminei a aula passada. Né? Essa conclusão que a gente chegou aqui, né, muita gente chegou nessa conclusão há mais ou menos uns 100 anos atrás. Tá? Mais ou menos uns 100 anos atrás. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? O seguinte, nós temos governos, né? Nós temos governos aí nos países, nós temos governos que são democráticos em muitos países, eu estou falando 100 anos atrás. Hoje em dia também, mas 100 anos atrás também. E será que esses governos não deveriam se envolver com essa disputa? Cruz credo, Matheus. Cruz credo, tô fora. Tô fora. Aí, gente, as pessoas começaram a pensar: será que os governos não deveriam se envolver com esse assunto, né, e arrumar essa disputa? Já que os governos se envolvem em tanta coisa, né, os governos se envolvem em resolver tantas outras coisas, por exemplo, criar o poder judiciário,
para poder decidir as brigas entre as pessoas, né? Para as pessoas não precisarem resolver tudo no soco, criar o poder judiciário, você vai lá e processa seu vizinho, né? Seu vizinho tá colocando música alta, seu vizinho tá construindo assim, né, demais, né, alto demais, tá fazendo coisa fora do, atrapalhando a vizinhança, em vez de você ir lá, né, uma arma lá para resolver com ele, você vai e processa seu vizinho, vai no judiciário, processa seu vizinho, e a justiça vai lá, obriga seu vizinho a, sei lá, diminuir a casa, ou, né, não fazer a casa tão alta, ou essas coisas assim, né. Por exemplo, um tio meu, uns anos atrás, né, tinha casa com quintal. O vizinho, eu vou chegar aí, viu, Hermínio? Eu vou chegar aí. Vou chegar aí. Tem uma luz no fim do túnel, né? Esse tio meu, ele tinha uma casa com quintal, feliz da vida lá com o quintal dele, né? Plantando, fazendo a hortazinha dele e tal. Aí o vizinho construiu uma casa do lado e fez um muro gigantesco, né, desnecessário, né, desnecessário, e fez um muro gigantesco. Aí, resultado, não batia mais sol no quintal do meu tio, é, só meio-dia, né, que o sol estava em pé, que batia um pouquinho de sol. Aí meu tio foi lá e conversou com o vizinho não quis ceder, processou o vizinho, né, ganhou a ação, o vizinho teve que diminuir, né, quebrar o muro, colocar o muro numa altura razoável, né, que fazia sentido. Faz sentido você fazer um muro de 5 metros no meio da cidade, né? Então, pronto, todo mundo, assunto resolvido, né? Ninguém precisou ir sair na porrada para poder resolver esse tipo de assunto, né? Então, o ser humano criou o Estado, né, o poder público, o judiciário, para resolver esse tipo de problema. Por que não colocar o Estado para resolver essas disputas econômicas, né? E aí é que começou, gente, no mundo inteiro, né, praticamente no mundo inteiro, né, algumas experiências para organizar a economia, né, para criar leis, para dizer, por exemplo, né, então vamos pegar esse exemplo aqui do pneu de trator ou pneu de competição, né? Então, mais ou menos no início do século XX, por aí, início do século XX, 100 anos atrás, um pouquinho mais, começaram a surgir as primeiras leis, né, para regular esse tipo de disputa, para proibir, por exemplo, ó, fica proibido que uma indústria só compre toda a borracha ou arame do país. Você só pode comprar uma quantidade X. Ah, mas aí eu não vou produzir tudo que eu preciso. Paciência, meu filho. Se vira. Você não pode comprar toda a borracha, todo o arame e deixar a agricultura sem trator, né? Sem pneu de trator. Então, o Estado, né, o parlamento, né, vai lá, faz uma lei, né, faz uma lei para poder colocar regras nessa disputa econômica. Lembra que ontem a gente estava falando que era uma disputa sem regras? Né, no capitalismo é uma disputa sem regras, cada um por si, né? Quem for mais rápido, quem for mais esperto, quem tiver mais dinheiro consegue levar o produto para si e o resto que se exploda, né? Pois é, aí de uns 100 anos para cá, a gente começou a organizar essa disputa, a colocar algumas regras, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, proibido que uma empresa só compre todos os recursos e deixe as outras sem recurso nenhum. Por quê? Por causa do efeito, né, que o pneu de trator gera na alimentação das pessoas. Beleza, gente, resolveu a disputa. Né? Aquela coisa selvagem que eu falei de ontem, né, do capitalismo selvagem, a gente pode dar ordem para isso. E virou uma certa tendência, virou uma moda no mundo. Né? Hoje em dia, quase todos os países também, João Vitor, o monopólio é outra forma de, como é que fala, um problema dessa disputa, né? Quando alguém fica poderoso demais nessa disputa e acaba engolindo todos os outros.
acaba controlando o mercado sozinho, né? Então, de fato, as primeiras leis aí de regulamentação econômica foram para evitar que alguém ficasse poderoso demais e controlasse, sim, cartel também, né? A economia toda acabasse ficando na mão de poucos, os recursos todos acabassem ficando na mão de poucos, né? E a população como um todo acabasse prejudicada, né? Isso dá certo, gente. Isso dá certo, né? Tanto hoje em dia quanto 100 anos atrás, isso dá certo, né? É perfeito? Não é, gente, porque nada na vida é 100% perfeito, mas isso dá certo, né? E é uma coisa que no mundo inteiro isso funciona. É uma definição de regras, às vezes são regras mais detalhadas, né? Depois tem épocas que são regras mais assim, mais tranquilas, vigia de fora, né? Mas isso tem dado certo para o interesse geral, né? É, então a gente vive, quando a gente fala de economia hoje em dia, nós estamos falando sim dessa disputa pelos recursos que todo mundo tenta trazer para si. Sim, sim, também, João Vitor, também. Isso aí é outra coisa que você tenta evitar, né? Que uma empresa só domine o mercado todo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em uma, em uma disputa, né, é, entre todo mundo para poder conseguir ter acesso a esses recursos, a gente também pensa que a gente não pode falar de economia hoje em dia sem falar dessas regras que foram sendo criadas para poder organizar um pouquinho essa disputa, né? Nossa, nós temos aí vários tipos de exemplo, né? Às vezes, desde umas regras muito bobas, que entra-se em detalhe demais, coisa que não precisava, né? Até regras que fazem muito sentido, né? Então, aí tem gente que fala, o Brasil não é um país capitalista. Gente, é um país capitalista, mas não é um capitalismo completamente selvagem, sem regra nenhuma, né? Isso aí não é bom para ninguém. Isso aí não é bom para ninguém. Se você for pegar os países aí mais, não é nem ricos do mundo, não. Os países onde o ser humano vive melhor, onde você tem é, onde você tem a melhor qualidade de vida, né? Você tem mais pessoas vivendo com qualidade e com liberdade para poder, né, ter suas vidas pessoais e tudo, né? São países que têm um capitalismo, mas têm regras, né? Tem uma organização, não é cada um por si, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem muito pouca regra, praticamente nada, tem muito pouca regra para organizar a economia, muito pouca, né? E por isso que de tempos em tempos eles enfrentam algumas crises terríveis, né? Como foi a crise. Vamos devagar, gente. Anarcocapitalismo e tal. Depois a gente vai. Nós ainda temos mais uma aula para falar disso, tá? Vamos pelo básico aqui, tá? É, Não, não vamos não, Maria Eduarda. Vamos não, né? Tá vendo, Maria Eduarda, que hoje o negócio está mais otimista, né? Hoje está mais otimista. Eu estou dando soluções hoje, né? Hoje eu estou dando soluções, né? Em vez de só dar o problema igual ontem, né? Deixar o problema no colo de vocês, né? Hoje eu estou dando soluções. Então, os próprios Estados Unidos, né, que costumam ter um capitalismo quase sem regra nenhuma, quase sem regra nenhuma, né, eles enfrentam, calma, gente, calma, esse negócio de, depois a gente vai chegar aí, nós vamos chegar aí, nesse negócio de anarcocapitalismo, essas coisas mas nós vamos chegar aí, confia em mim que nós vamos chegar aí, tá? Vamos começar de baixo para cima, viu? Da raiz primeiro. Vou chegar aí. Exatamente, Maria Eduarda. Com regras, as coisas estão desse jeito. Imagine sem regras, né?
as crises que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, são principalmente pela falta de organização, pela falta de regra, né? Eles têm uma economia que fica de alto a baixo, variando de alto a baixo, porque é bastante. Não, gente, eu estou falando de regras econômicas. Estou falando de regras econômicas, não estou falando de regra de lei em geral, não, viu, gente? Estou falando só de economia. Por isso que eu estou falando, vamos devagar aí com esses papos mais avançados. Eu estou falando de economia aqui, eu estou falando de regras econômicas, tá? E não de regras de convivência, regras políticas, não. Tá certo? Eu estou falando de organização da economia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente falou ontem, né? E aí nós temos aquela polêmica, né? O que produzir, como produzir, para quem produzir, né? É, olha só isso aqui. Você tem a quantidade de ó, você tem uma quantidade X de arame e isso aqui eu não vou cobrar em prova esses gráficos não, viu, gente? É só para mostrar para vocês, tá? Só uma intuiçãozinha aqui, viu? Você tem uma quantidade X de arame e de borracha. Você consegue fabricar ao mesmo tempo 800 pneus de trator e 15.000 pneus de luxo. Mas se você quiser fabricar 950 pneus de trator, você vai ter que fabricar só 10.000 pneus de luxo. Tá bom? Você, para ganhar de um lado, para você crescer aqui, você tem que diminuir aqui. Para você crescer aqui no pneu de luxo, você tem que diminuir no pneu de trator. Tá certo? Para toda produção, gente, para todos os mercados, para toda produção, existe um gráfico, existe um cálculo desse tipo aqui, tá? Se eu não quiser produzir nenhum pneu de trator, aqui ó, zero pneu de trator, eu vou produzir 20.000 pneus de luxo. É porque eles não são iguais, Matheus. Cada um gasta uma quantidade de insumo, entendeu? Então, por exemplo, com o pneu de luxo ele vai gastar menos borracha e arame, você consegue produzir 20.000 pneus de luxo quando você produzir zero pneus de trator. Agora, se você produzir zero pneus de luxo, você consegue produzir 1.000 pneus de trator. Tá certo? Isso aqui chama. Não, não vou cobrar em prova, não, é só para vocês conhecerem a figura, tá? Aqui, ó, curva de possibilidade de produção. Tá certo? Para tudo existe essa. Deu a entender que 150 pneus de trator você faz 5.000. Não, mas não é uma coisa. Mas não é uma coisa. Não é uma coisa linear, não, viu, Matheus? Eu entendi. Tanto é que é uma curva, não é uma reta, tá certo? Não é uma proporção certinha, não. Aí eu não entendo de pneu, tá? Para poder entrar mais em detalhe, mas é uma curva, não é uma reta. Então a proporção ela não é sempre linear, não, tá? É até onde eu sei aí de produção de indústria de pneus, viu? Mas geralmente é uma curva, não é uma reta. Você não troca sempre na mesma proporção, tá certo? Essa curva azul aqui, ó, são todas as possibilidades que a gente tem, todas as combinações que a gente tem, desde 20.000 pneus de luxo e zero de trator, até 1.000 pneus de trator e zero de luxo. Tá bom? Todas as probabilidades estão aqui dentro dessa linha azul. Ou até, gente, uma situação que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, que seria aqui no meio, ó, dentro, em vez de ser em cima da linha, aqui dentro. Eu produzo menos pneus de luxo e menos pneus de trator.
menos do que eu posso nos dois, né? E fica sobrando borracha e arame, né? Quando você tem uma economia em crise, você não aproveita tudo que você poderia. Então, nem tem tanta disputa, né? Você tem sobra de recurso porque não tem tanta demanda para produto, para pneu de trator e nem para pneu de luxo, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês, gente, esse gráfico aqui é o seguinte: se é possível a gente medir e descobrir essa possibilidade aí de troca, né, de colocar essa disputa nos números, né, quanto, ok, Rafael, quanto eu produzo de um, quanto eu produzo de outro. Se eu aumentar a produção de um, eu vou ter que diminuir a produção do outro, né? Se eu consigo medir isso com precisão, assim, para o país inteiro, né, para aquela quantidade de borracha, para aquela quantidade de arame, né, e construir esse gráfico aí de verdade para o Brasil inteiro, aí algumas pessoas começaram a ter ideia, que tal se a economia inteira do país fosse colocada num gráfico desses, né? Que tal, seja, ou então assim, né, falando com outras palavras, que tal se a gente pudesse, para cada produção, para cada disputa, né, vamos supor, eu estou falando aqui do borracha e arame para fabricar tipos diferentes de pneu, mas eu podia falar, por exemplo, milho para fazer ração para bicho ou para fazer comida para pessoa, né? É isso, né? Milho tanto está na nossa alimentação quanto está na alimentação dos animais, né? E aí você tem uma disputa, né? Também, né? Quem vai ficar com o milho? O pessoal da indústria do frango, principalmente, né? Principalmente da indústria do frango ou indústria alimentícia para fazer comida para nós. Você tem a mesma coisa, você vai distribuir o frango, a ração, o milho para fazer ração de frango ou para fazer, sei lá, biscoito, né, macarrão, sei lá, tudo aí leva milho hoje em dia, né? Você tem duas possibilidades de usar o milho. Então, algumas pessoas, alguns economistas, né, começaram a fazer esse cálculo para o país inteiro e para todas as disputas possíveis. É, Todas as disputas econômicas possíveis dentro de um país, eles começaram a planejar a economia inteira e colocar o país inteiro dentro de vários gráficozinhos desse tipo. E começaram a ter ideia, será que a gente não consegue controlar todas essas disputas? Né? Será que a gente não consegue controlar toda a economia do país para que ninguém mais precise brigar e nunca mais aconteça disputas assim, né, ruins para a população? Começaram a ter essa impressão de que eles poderiam, exatamente, Matheus, exatamente, né? O comunismo, né, que a gente pode chamar aqui de economia planejada, né, uma economia centralizada ou uma economia, né, planejada. E aí, pessoal, lá pela década de 30, de 1930, é, sim, sim, Miguel, sim, a ideia de socialismo veio primeiro, né, de ter algumas regras que organizasse essa disputa, algumas regras, tá? Agora, o comunismo propriamente dito significa o fim da disputa, significa o fim da disputa. Toda a distribuição de recursos do país, ela é feita pelo governo e pelos técnicos do governo, que têm todos esses gráficos né, na sua mesa ali para poder decidir como que os recursos têm que ser utilizados. Gente, a promessa é muito tentadora, a promessa é muito interessante. Você nunca vai ter perdas na economia, por exemplo.
né? O exemplo que eu dei para vocês, né? Da borracha e do arame irem todos para a produção de pneu de competição, deixar os tratores sem pneus. É uma forma de dizer, Matheus, é uma forma de dizer, tá? É, a sequência foi mesmo essa. A sequência foi mesmo essa. O que que acontece? Mas é isso mesmo, gente. É isso mesmo. A diferença é o grau de controle da economia. E no comunismo você tem um controle total, tá certo? Então, quando a gente está falando de comunismo, a gente está falando de economia, tá certo? E de uma economia que é centralizada no governo, tá bom? Para evitar perdas, entendeu, gente? Para evitar, por exemplo, que alguém compre toda a borracha do país para fabricar pneu de competição, né, que vai vender esse ano que vem, daqui a 5 anos, não interessa, é problema do cara que fabricou, né, e vai deixar o resto do país desabastecido de pneu de trator e com a produção de alimentos prejudicada, tá certo? Para evitar isso significa uma perda para o país, né? A gente vai perder comida para que algumas pessoas tenham pneu de competição no carro rebaixado, né? Isso é uma perda para a sociedade como um todo. Então, para evitar esse tipo de perda, é que começou a se adotar essa ideia de economia centralizada. Então, você tem um escritório dentro do governo, né? Você tem um setor de planejamento dentro do governo que vai analisar todos os mercados, todos os produtos, né, tudo que se produz no país, todas as matérias-primas, tudo, vai colocar tudo da economia no país na ponta do lápis. E olha que eu estou falando de lápis mesmo, porque não tinha computador na época, né, era tudo na base do lápis e borracha mesmo, planilha de papel, né, nada de computador não. Mapear a economia inteira, traçar o gráfico, tipo esse que está aqui, né? Então, você, por exemplo, milho, aí você tem um gráfico ali do milho. Como que o milho pode ser utilizado? Para ração para frango ou para alimento para as pessoas, e eles vão calcular. Bom, se eu direcionar tudo para a alimentação das pessoas, vai faltar frango, né? O frango vai morrer de fome. Mas as pessoas comem frango também. Então, uma parte do milho tem que ir para a ração do frango, para a pessoa poder comer o frango depois e ter os ovos. E os caras calculavam isso, né? Um percentual, né? Que eles avaliavam que seria benéfico, né? Então, tá. 70% do milho vai para alimentação humana e 30% vai para alimentação animal, que vai acabar sendo comido pelos humanos também. Os caras calculavam isso e mandavam para o produtor de milho. E o produtor de milho já sabia que ele ia ter que vender 70% da produção dele para a indústria alimentícia e 30% para as granjas, né? Resolvido o problema. É, você evita, né, que as disputas econômicas gerem perdas para a sociedade como um todo. Tá certo? Gente, eu não falei nada de política, viu? Isso eu não estou falando nada de política. Eu estou falando de economia. Tá certo? Hoje o que nos interessa aqui é economia. Tanto é, gente, que vários países que não são comunistas e que nunca foram comunistas já utilizaram esses métodos também, né? Por incrível, fica parecendo que é uma coisa muito diferente, muito radical, né? Mas não, é uma coisa até bastante próxima da gente. O Brasil usou isso muito nos anos 80, até os anos 80, início dos anos 90, que eu falei para vocês ontem, né? Enquanto a economia estava um pouco bagunçada, uma forma de tentar organizar era assim, planejando alguns setores da economia, né, e dizendo como que eles tinham que funcionar, por ordem do governo, né? A Argentina faz isso hoje em dia, demais. Tá dando certo? Não sei, gente. Será que ia estar pior de outro jeito? Né? Não é uma resposta fácil, né? Então,
Se ontem eu falei das disputas econômicas, que quando você não organiza essas disputas pode acontecer qualquer coisa, é... bom, só um segundinho, João Vitor, só um segundinho que eu vou chegar aí. Se ontem eu falei que quando ninguém organiza essa disputa, pode virar, e muitas vezes vira uma bagunça completa, né? Por exemplo, o milho vai para a ração de frango, e as pessoas ficam sem ter o que comer. É possível, pode acontecer. Hoje eu estou falando do outro extremo, né? Do outro. É, é, isso. Hoje eu estou falando da outra possibilidade, que é de uma economia que todas as disputas são organizadas pelo governo e, na verdade, não existe disputa, né? Não existe disputa. A economia ela é toda planejada, né? Ou planificada, como o pessoal gostava de falar, economia planificada, né? E aí ia sair de acordo com o plano, tá certo? Para não ter disputa, sempre pelo benefício geral, tá certo? Aí, João Vitor, é o seguinte, a gente usou isso no Brasil, eu acho que a gente usou isso mal e a gente usou assim no momento errado e pelos motivos errados, tá certo? A nossa ideia era mais segurar a inflação, segurar a economia ali dentro de uma caixinha, era muito mais tentar segurar a inflação do que tentar organizar os setores da economia, né? Então, aqui no Brasil, a gente não pode saber se deu certo ou deu errado, né? É, mas já usamos isso bastante. Por exemplo, não, vou falar primeiro de quem usou isso mais, né? Que levou isso mais a sério, por exemplo, a União Soviética, né? O bloco socialista, né? Da Europa. A União Soviética inventou esses métodos, basicamente. Durante muitos anos, eles consumiam, né, tudo que tinha de teoria econômica. A economia era a ciência mais importante da União Soviética. Eles queriam realmente aprender a planejar a economia toda e planejar bem para que tudo funcionasse, para que tudo funcionasse de uma maneira equilibrada. E assim, gente, vocês lembram o que eu falei ontem e hoje eu recuperei um pouquinho? O princípio da escassez, lembrem disso, viu, gente? Isso aí é bom para cobrar em prova. O princípio da escassez, né? Que significa que não existem recursos para todo mundo o tempo inteiro, na quantidade que todo mundo quer, né? E por isso que a gente tem que disputar os recursos que existem, né? Isso eu estou repetindo bastante porque é muito importante, né? Na União Soviética, por exemplo, no comunismo propriamente dito, né? A ideia era o seguinte: já que não existe para todo mundo, nós vamos organizar essa disputa, nós, governos, vamos fazer essa distribuição para que chegue recursos para todo mundo de uma maneira equilibrada. Então, assim, ninguém tem tudo o que quer, mas todo mundo tem alguma coisa, tá certo? É uma escolha, né? Então, você não dá a possibilidade de que alguém chegue primeiro e abocanhe tudo. Não dá essa possibilidade. Mas você faz com que todo mundo tenha alguma coisa, né? Pelo princípio da escassez, esse alguma coisa não é muito. Esse alguma coisa não é muito, né? Mas é alguma coisa, tá certo? Então, esses países todos, né, do leste europeu, ali do comunismo real, todos eles tinham uma igualdade muito grande, porque todo mundo tinha acesso a uma certa quantidade dos recursos do país. Todo mundo tinha acesso a uma quantidade de recursos, mas ninguém tinha tudo o que queria e ninguém tinha a quantidade que queria. E do mesmo jeito, Miguel, ué, seria um, você está dizendo assim, num capitalismo ou numa economia planejada? Como que você está pensando aí esse exemplo, né? Porque no comunismo, né, no planejamento econômico, né, da distribuição dos recursos aí para o país como um todo, s- pois é, né, essa dúvida, Miguel, essa dúvida
É a dúvida que você tem, que eu tenho, que eles tinham no passado e que eles têm no futuro, né? Por exemplo, né, nós temos uma riqueza X, nós vamos distribuir ela para todo mundo, ou nós vamos tirar aí 10% para investir em tecnologia para melhorar, né? Esses 10% que eu tiro significa que as pessoas vão ter menos riqueza para comer, para consumir, para comprar roupa, né? E isso era uma dúvida que eles sempre tiveram, né? Como nós vamos distribuir, nós, os planejadores do governo, né? Como nós vamos distribuir essa riqueza, né? Eu dei o exemplo aqui do milho, se vai para o frango ou se vai para as pessoas comerem, mas você pode pensar em termos de recurso mesmo, né? Nós vamos investir para fazer uma estrada nova, que é bom para o país, ou nós vamos investir para as pessoas terem uma fábrica de roupas, para as pessoas terem mais opção de roupa para comprar. As pessoas querem roupa, as pessoas querem ter uma roupa bonita para usar numa festa, o que for, né? Ou as pessoas querem, sei lá, comer sobremesa, né? Uma sobremesa melhor, ou variado sobremesa e tal. Mas se eu gastar dinheiro abrindo uma fábrica de abacaxi em conserva, eu não posso fazer uma estrada que o país precisa. Essa dúvida, ninguém tem a resposta. Nem no passado, nem no presente, nós não temos essa resposta hoje. Por quê? É uma escolha. É uma escolha, né? Do mesmo jeito que a gente falou ontem, os recursos não são suficientes para tudo e para todo mundo. Se você escolhe uma coisa, você abre mão da outra. Então, o problema de você ter uma. Então, já vou passar para a parte ruim, viu, gente? Né? Eu falei a parte boa, né, que você consegue distribuir os recursos de uma maneira mais equilibrada. Todo mundo tem alguma coisa, isso é fato, né? Mas a parte ruim é que os grandes problemas da economia você não conseguiu resolver eles do mesmo jeito, que é essa pergunta que o Miguel falou aqui, né? As grandes dúvidas, que na verdade são escolhas, né? Você não tem uma fórmula matemática para poder fazer essas escolhas, né? Então os caras ficavam lá na União Soviética, né? Nós vamos investir, por exemplo, né? Para construção civil, nós vamos direcionar recursos, por exemplo, para construção civil, para construir mais prédios e casas para as pessoas terem mais conforto, né, do jeito de elas morarem, ou nós vamos direcionar esse material, cimento, para aí que eu estou indo, viu, João Vitor? Ou nós vamos diferenciar esse material, cimento, né, aço de construção, para poder fazer mais estrada, ferrovia, né, para deixar a economia mais produtiva, né? Essa dúvida, gente, que existe em qualquer situação, capitalismo, comunismo, o que vocês quiserem, essa dúvida existe, porque as duas opções são importantes. A gente sempre está em dúvida, porque as opções são importantes, né? E eles ficavam com a mesma dúvida que nós temos, né, em um regime capitalista, ou com regulação, sem regulação. As dúvidas, gente, os problemas permaneceram os mesmos. Essa que é a grande decepção, né? Não é decepção do comunismo, é decepção em geral, né? Que os grandes problemas, até hoje a gente não arrumou um sistema que resolvesse os grandes problemas. As duas são importantes, por exemplo, a União Soviética era comum você ter prédios de apartamento sem cozinha. Você tinha uma cozinha no final do corredor e você tinha 30 apartamentos para cozinhar no mesmo fogão. Dá para viver? Dá. Ninguém morre por causa disso, né? Mas é desconfortável, gera conflito, irrita as pessoas, né? Gera descontentamento, né? Banheiro a mesma coisa, né? Banheiro para um corredor de apartamentos para 20 famílias usarem o mesmo banheiro, né? Isso deixa as pessoas incomodadas e as pessoas lá eram incomodadas com isso, né? Então, o planejador do governo, ele ficava pensando, pô, eu vou fazer prédios melhores com uma cozinha por apartamento, o que vai gastar mais cimento, o que vai gastar mais mão de obra, vai gastar tudo, ou eu vou utilizar esse material para fazer uma ferrovia que o país precisa, né, para facilitar aí a produção, circulação de mercadorias, né? Se eu mando para a ferrovia, nossa economia tem condições de gerar mais riqueza, mas se eu mando para a construção de prédios, as pessoas vão ficar mais felizes, porque elas têm mais conforto, né?
E talvez se elas ficarem mais felizes, elas até trabalham mais dispostas, elas até produzem mais, né? Essas dúvidas, gente, essas escolhas, não tem nenhum sistema que resolve elas para nós. Não tem nenhum sistema que resolve elas para nós. A dúvida da economia, essas escolhas, elas continuam do mesmo jeito. Então, é, é, o, você acabou resolvendo alguns problemas, né, e criando outros problemas, né? Então, o que o João Vitor falou, vamos investir em fazendas ou em foguetes, né? Os soviéticos tinham essa preocupação, eles viam os americanos, né, criando lá uma série de mísseis nucleares, né, foguetes e tal, eles pensavam, esses caras vão nos explodir aqui, a gente precisa investir em tecnologia para a gente se defender. Tudo bem, investiram também em arsenal nuclear e tudo, né, em foguete para ir para o espaço, tudo bem, mas deixaram de investir em comida, em roupa, em conforto, e a população lá vivia infeliz. Isso é um fato. Isso é um fato, né, que essa distribuição da riqueza deixava todo mundo com alguma coisa, mas todo mundo com pouco, né? Assim que houve uma possibilidade, a população se revoltou ali e derrubou o governo. Assim que o governo balançou um pouco, é, a população se revoltou, saiu na rua lá, eu lembro disso também, quando a União Soviética caiu, né? Todo mundo pé da vida, todo mundo com ódio, tanto é que até hoje eles têm uma certa é, 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 horror, assim, né, de falar em comunismo, porque era uma vida muito, como é que eu falo? Você tinha de tudo, mas não era uma vida confortável, não era uma vida agradável. E aí eu tô falando do ser humano de novo, né? Se o ser humano, se eu tenho uma vida confortável, então aquilo foi bom para mim. Se os meus vizinhos estavam todos passando fome, problema deles. Eu estava confortável, né? O ser humano é assim, gente. É terrível. Então os russos não querem voltar pro comunismo, porque eu não quero perder o conforto que eu tenho para as outras pessoas viverem bem, que se explodam os outros. Eu quero viver bem, eu quero ter pelo menos a possibilidade de conseguir um conforto aqui. Eu estou preocupado com ninguém, não. Tá certo? É o ser humano, viu, gente? O ser humano é egoísta. Então, se você tem um sistema que te garante que você vai ter pouco, mas todo mundo vai ter pouco também, eu estou me lixando pro pouco, né? Eu não estou falando eu estou falando ser humano em geral, né? É, é mais ou menos, é o que dizem, viu, Matheus? É o que muita gente diz, né? Então, pessoal, a grande questão é que o sistema de planejamento econômico, ele funcionou muito bem durante um certo tempo, porque conseguiu, né, tirar muita gente da pobreza muito rápido, conseguiu dar vamos falar assim, condições de vida assim, dignas, né? Agradáveis, a pessoa sair de uma situação de miséria, de repente até um apartamento. Ah, não tem cozinha, não tem banheiro, não interessa, eu não estou dormindo na rua no inverno soviético, né? Deu emprego para todo mundo, deu comida para todo mundo. Então, no curto prazo, né, a população inteira passou a ter acesso à riqueza do país e ficou muito feliz por isso. Mas no médio e longo prazo, as novas gerações foram ficando insatisfeitas, principalmente porque diziam que não tinham perspectiva de melhorar de vida. Você viver com o mínimo é bom para quem não tem o mínimo. Né? Para quem não tem nada, o mínimo é muito bom. Mas para os filhos, os netos, né, que já nascem tendo o mínimo, passa a vida inteira tendo o mínimo, morre tendo o mínimo, e sabe que a sua perspectiva do seu filho, do seu neto é ter o mínimo, isso foi gerando um descontentamento muito grande. Mas pelo lado econômico, estava tudo muito bem organizado, estava tudo muito bem planejado. Né? Todo mundo recebendo um pouquinho do que era seu e todo mundo tendo um pouquinho, né, de alguma coisa. Né? Aí eu estou falando um pouquinho do ser humano, viu, gente? Estou trazendo o ser humano para essa volta, para essa história de novo, né? Porque no final das contas, o ser humano que tem que escolher essas disputas, né? Lá na União Soviética, né? Rússia, aqueles países todos, Polônia, a época era Tchecoslováquia, né? Depois virou República Tcheca. Ali, todos aqueles países ali, eles fizeram essa escolha.
Sim, Rafael, sim. Vou chegar aí também. As pessoas fizeram essa escolha. Olha, eu prefiro ter uma possibilidade de viver melhor, em termos de conforto mesmo, tá? Em termos de conforto, eu prefiro tentar arriscar essa chance, do que eu saber que eu vou ter esse mínimo para minha vida e nunca vou sair disso. Eu prefiro o risco de melhorar, mas arriscar perder, do que a certeza de que eu vou ficar nesse mínimo aqui e que nunca vou saber disso. Foi uma escolha geral, foi uma escolha coletiva, né? E estão lá, né? Nenhum daqueles países, gente, esses já tem 30 anos aí que eles saíram desse sistema, nenhum desses países tem um partido comunista com poder. Nenhum poder. Eles pegaram um pânico, um horror desse sistema de planejamento econômico que, sabe, eles não passam nem perto. Passa nem perto. Eu estou falando que o comunismo é ruim? Não. Estou falando que é um sistema que deu errado? Também não estou falando isso. Estou falando isso não. Eu só estou falando que é, é, pela característica do ser humano, né? O ser humano é egoísta, o ser humano quer conforto, né? O ser humano vai para as disputas econômicas pensando que ele vai ganhar, mesmo que muitas vezes ele se dê mal, né? Muitas vezes ele perca, mas ele quer ter essa esperança de que ele. Não, Miguel, nesse caso, não estou sendo neutro, não. A coisa é bem tranquila nesse sentido. Não é uma coisa política, não é uma, não é uma discussão política. É, é aquela história, é igual a lei da gravidade. Você gostando ou não gostando, se você jogar para cima, você vai cair, entendeu? É por aí. E aí uma característica do ser humano é essa, gente. As pessoas gostam de arriscar, as pessoas querem um conforto, as pessoas querem ostentação, as pessoas querem luxo. É do ser humano, né? Então eles preferem um sistema onde você possa arriscar ganhar alguma coisa do que um sistema que você não pode arriscar, né? Mesmo que você tenha garantido casa, comida e roupa lavada, né? Mas você prefere arriscar. Aí você arrisca, perde tudo, né? Vai ficar infeliz, mas se puder arriscar de novo, você vai querer arriscar de novo. É da natureza humana. Quer dizer que está certo, que está bonito? Não. Mas você querer fazer um sistema perfeito, onde você garante um pouco para cada um, deu tudo certo. A única peça que não encaixava era o ser humano, né? Era as pessoas, né? Somos nós, né? O resto todo, a matemática todo, o cálculo todo, a distribuição de recursos aí, tudo encaixou na conta. A única peça ali que não encaixou éramos nós, né? Que temos uma série de sonhos, né? De desejos aí. Eu tenho um amigo, gente, eu tenho um amigo que ele é alemão, né? É, ele é alemão e ele nasceu, né, na Alemanha Oriental, né? Ele passou aí da minha idade, né? Então, quando eu conto para vocês esses casos aí de anos 80, né, anos 90, essas coisas, ele passou isso tudo, como ele é da minha idade, só que do lado de lá. Ele nasceu e cresceu na Alemanha Oriental. Quando acabou o comunismo, quando caiu o muro, ele tinha 12 para 13 anos, assim como eu lembro disso, assim, como se fosse ontem, né? Foi uma notícia impactante, né? E ele estava do lado de lá. E é o que ele fala, assim, não era esse terror, não era esse terror que as pessoas falam, não era. E olha que a Alemanha Oriental era o regime mais controlador que tinha ali do ponto de vista político. A Alemanha Oriental era o regime mais controlador que tinha. Ele fala, não era esse terror que as pessoas falam, mas isso ele me contando. A sensação era como se fosse você morar numa cidade muito pequena, não é nem cidade não, sabe aqueles vilarejos na roça que não tem nada, aquela vida simples. Não vou falar que é uma pobreza, mas é uma simplicidade muito grande. Ele fala, a sensação que eu tenho é que eu morava na roça, né? Humildade também, Matheus, humildade também, que você não tinha acesso a coisa de fora, a sua vida era aquilo ali, entendeu? E uma simplicidade muito grande, né? E a sensação que ele tem é essa, e que de repente Pastor.
Oi, quem está falando? Wallace, a Oi. aula termina 2 horas? A aula termina, a aula termina 3, de 3? 1 às 3. Beleza. É, isso, João Vitor. Isso. Começou um pouquinho antes. Começou um pouquinho antes. Teve um movimento lá contra o Gorbachev. O Gorbachev abriu um pouquinho. Isso, isso. Começou um pouquinho antes, mas ninguém achava que ia cair. Ninguém achava que ia cair, né? Aí, só um segundo, gente. Aí, pessoal, é meu filho, Bernardo, olha lá, querendo carregador do celular, que eu deixei ele jogando joguinho enquanto eu dou aula. Se deu bem nessa, né? O que que acontece, gente? Até aí, acabou a baderna, né? Bom, até esqueci qual parte que eu estava falando. Mas assim, desse amigo meu que era alemão, né? Ele conta, a sensação é que alguém me tirou da roça, de um sítiozinho ali na roça, e me levou para o shopping, que de repente você via aquele monte de coisa acontecendo, e loja e tudo, aquela, sabe, luz piscando, cinema, é a mesma coisa. Sensação de você sair de uma roça que não tem nem luz elétrica e ir para um shopping. Quer dizer que um é melhor do que o outro? Não, né? Quer dizer que são coisas muito diferentes, né? Mas ele não fala hora nenhuma que era uma coisa, não fala de pobreza, não fala de necessidade, não fala coisas ruins. Ele fala que ter a memória que ele tem é de ser uma coisa muito simples mesmo, muito humilde mesmo, né? Então é mais ou menos isso, né? E ele conta que a propaganda que ele escutava lá, né? O que que eles falavam do Ocidente, o que que eles falavam do lado de cá, que aqui só tinha pobreza, né? Que ele ficava horrorizado e tá errado? Também não, né? Nossa, mas como é que pode um país onde as pessoas passam fome? Que absurdo. E aí o que eles falavam do Ocidente é que o Ocidente era uma grande miséria, né? Com as pessoas passando muita fome. Né? A ideia era o seguinte: é melhor você ter pouco aqui na Alemanha Oriental, ter uma vida simples e humilde, porque pelo menos isso você tem. Se tivesse no Ocidente, a chance maior era que você fosse morrer de fome, né? Não pense que você vai ficar rico, porque a chance é muito pequena. A chance maior é que você fique passando fome mesmo. Também não está errado, né? Também não está errado. Tá certo? Então, gente, o que que eu falei para vocês? Por um lado, você tem a economia sem regulação, né? Todo mundo disputa aqueles recursos, né? É, de uma maneira desorganizada, cada um por si, foi o que eu falei ontem. E por outro lado, você tem uma economia completamente organizada e planejada, tá certo? Com uma definição ali do governo do quanto você vai produzir, vão ser 20 mil camisas por ano, 20 mil calças por ano, 20 mil pares de sapato de adulto por ano, tudo ali definido, né? E as pessoas iam ter acesso àquilo ali, porque você não consegue produzir mais, não vai produzir 30 mil, que não tem tecido para isso, você vai produzir 20 mil, o restante do tecido vai ser para fabricar, sei lá, lona para cobrir caminhão, né, para levar milho, soja para cá e para lá, né? Então, você vai gastar uma certa parte do tecido fazendo roupa para as pessoas, a outra parte usando em alguma outra utilidade, né, que vai dar um resultado. Os dois sistemas, gente, aí eu não estou ficando em cima do muro, não. Os dois têm vantagens e desvantagens. Os dois deram experiências assim que deram muito certo para algumas coisas e que deram muito errado para outras, né? Os dois têm as histórias de sucesso e de fracasso, né? Então eu realmente, se eu for dizer para vocês qual que eu prefiro, qual que eu acho melhor, depende da situação. Depende muito da situação. Hoje, no Brasil, por exemplo, a gente precisava de um pouco mais de regulação da economia. A gente precisava. Ah, tá falando que o Brasil precisa virar comunista, professor? Não, gente.
mas eu acho que algumas áreas, alguns setores precisam de controle, precisam de organização, né? Você deixar a disputa acontecer à torta e direito, não está dando certo. Você está tendo recursos muito indo para alguma coisa e deixando as outras sem utilidade, tá certo? É, enfim, aí é uma leitura que eu tenho. Eu estou falando que tem que ser para sempre assim? Tem que ser a economia inteira assim? Não, não. Mas eu acho que alguns setores precisam de controle, sim, né, durante um tempo. Daqui a 5 anos, 10 anos, vamos ver se continua o controle ou se não continua. Tá certo? Aí todo mundo adora contar o caso, gente, que é outra coisa que eu lembro também. Né? Ah, porque antigamente, quando começou o celular, você só tinha uma empresa em cada estado, que era uma empresa do governo e que ela controlava quantas linhas de celular iam ter por ano, quais pessoas iam comprar, onde que iam ter antena de celular, era tudo controlado e ninguém tinha celular e custava uma fortuna. E depois que liberou para o mercado, todo mundo hoje em dia passa numa banca de revista, compra um chip de celular por R$ 10, bota dentro do aparelho, que você pode comprar um aparelho até de R$ 80 aí no Mercado Livre, novo. Ah, mas não é smartphone. Não é smartphone, mas você conversa nele, né, gente? Você compra aí por R$ 80, se quiser comprar usado, você compra até por 50, bota um chip de 10 e você está falando. E você tem um número. Ah, quer dizer que o mercado é melhor do que o controle do Estado na economia. Mais ou menos, pessoal. Mais ou menos. Foi bom em algum momento, né? Foi bom em algum momento para algumas pessoas. Se você for, por exemplo, igual está falando de cidade pequena aqui, de roça, né? As operadoras não queriam ir para lá. Roubado não, roubado não. Estou falando daqueles velhinhos, quer ver? Eu tenho aqui. Velhinho não, porque eles ainda fabricam, né? Quer ver? Tem uns. Quer ver aqui? Aqui, ó. Isso aqui das antigas, ó. Isso aqui custou. Isso aqui custou, acho que foi 60, R$ 70 aqui. Novinho, novinho, com lacre, nota e tudo. Né? Era só para falar. Era só para falar. Pois é, pois é. Agora, o telefone de sequestrador. O que que acontece, gente? Hoje em dia qualquer um compra, né? Qualquer um compra um baratinho e tá falando. É bom, é ótimo. Mas se você tiver numa cidade aí, média, grande, né, numa região metropolitana. Agora, se você for para a roça, para uma cidadezinha pequena, as operadoras não queriam ir para lá, botar uma antena lá, porque tinha pouca gente, né, e eles achavam que não ia ter retorno. E aí, o que que acontece? Você só ia ter celular na cidade grande? Era isso, era isso, né? Quem foi que resolveu a situação? Foi o governo. Hoje em dia nem tem mais roça. Ainda tem, Rafael. Graças a Deus, um dia que não tiver roça, acabou o mundo. Quem resolveu esse problema das operadoras de celular, e é uma história que ninguém conta, tá? As pessoas só contam uma parte, né? As pessoas só contam uma parte, né? As operadoras não queriam ir para cidade pequena, porque achava que, por exemplo, uma cidade de 20 mil habitantes, não vai ter muito cliente aí, não vou colocar antena aí que vai ter pouca gente. E aí? Você só tinha celular em cidade grande, você não tinha celular em estrada, né? E aí ficava uma coisa muito, muito ruim. Entra o governo de Minas fez isso, né? O resto do Brasil não fez, né? Mas o governo de Minas entrou com o dinheiro e organizou com as operadoras, né? Fez uma divisão do estado. Olha, norte de Minas, a Vivo vai para lá, vai colocar antena em todas as. É o que eu estou falando, João Vitor, é o que eu estou falando, tá? E eu já estou passando para a terceira parte da aula, né? Vou contar o caso, então. Isso aí foi em 2003, tá? A situação era essa. Só tinha celular em cidade grande. Ah, baratinho, qualquer um compra, qualquer um bota um chip, mas só em cidade grande, em poucas cidades, né? Isso aí no Brasil inteiro. Né? O governo de Minas foi o primeiro a fazer um projeto que foi meio estado,
meio mercado, meio público e meio privado. O que ele fez? Dividiu o estado em regiões, né? Olha, Vivo fica com o norte, Zona da Mata fica com a TIM. Eu não lembro como é que foi, acho que a Claro ficou ali com Jequitinhonha, Rio Doce, ali, Valadares e tal. Dividiu o estado em regiões, cada operadora pegou uma região e o governo bancou, né, a construção das antenas, para simplificar um pouco a história, né? O governo pagou para instalar a antena em todas essas cidades. Aí as operadoras já chegavam, já pegavam a antena pronta, né? E aí ia só disponibilizar o serviço. Gente, foi um sucesso, né? Em poucos meses aí você passou a ter celular em todos os municípios de Minas. Até hoje, eu acho que é o único estado do Brasil que tem celular em todos os municípios, e de lá para cá a gente começou a repetir essa experiência para os distritos, para os povoados. Esse ano ainda tem, né? E todo ano você tem, claro que o estado ficou com menos dinheiro, né? Ele diminuiu um pouquinho o ritmo, né? Mas o estado vai lá, paga a antena, uma parte da antena, a operadora vai para lá e disponibiliza o serviço. Ficou bom para todo mundo, gente. Ficou bom para todo mundo. Teve uma participação de governo, mas o governo só participa no início e de resto fica a empresa privada. E aí você conversa com o pessoal dessas cidadezinhas, desses vilarejos, como eu viajei muito cidadezinha pequena do interior, eles falam que é a melhor coisa da vida, né? Você está morando num sítiozinho lá, mais ou menos perto da cidade, né? E você está com o mundo ali na mão. Você pode comprar coisa pelo Mercado Livre, você pode fazer tudo, né? Foi uma revolução, gente. E como é que isso foi feito? Uma parte Estado e uma parte a economia, né? As empresas privadas. Então, esse exemplo que eu estou dando, gente, é a terceira opção, né, que eu vou falar para vocês. Não é nem uma economia onde todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, né? Nem uma economia que o governo decide absolutamente tudo, né? Mas sim uma combinação, entre eles, né? Uma parceria em que algumas partes são controladas, né, pelo governo, algumas atividades são controladas durante um certo tempo, e depois passa para a mão das empresas ou vice-versa. É um tipo de planejamento, mas um tipo de planejamento mais inteligente, né? E tem dado certo, tem dado algumas coisas erradas também, né? Mas se você for pegar, por exemplo, os países que vivem melhor no mundo, né, que tem melhor qualidade de vida, mais liberdade para as pessoas, né, inclusão de todo mundo, os países que são nota 10 em tudo, todos eles praticam esse modelo misto, né, de uma parte de controle da economia e uma parte de liberdade econômica, né, uma mistura dos dois, tá certo? Tem gente que chama isso de, olha só, uma palavrinha que vocês falavam, eu, calma, gente. Tem gente que chama isso de socialismo, tá? Por quê? Não é aquele planejamento econômico, né, completo, né, do comunismo tradicional, né, mas você tem uma visão, você tem uma ética social. Ah, a pessoa está fazendo propaganda do socialismo? Não, gente, não, também não. Fazendo propaganda de nada aqui, viu, gente? É só uma tentativa de ter um controle na economia, mas é uma ideia de social, de você gerar um benefício social, né? É, como esse exemplo que eu dei do celular. Não faz sentido você ter, igual você tinha antigamente, Telemig Celular, que era uma empresa do governo que fornecia celular para. Não, não vai ter treta, João Vitor. É porque eu tô completando o assunto, entendeu? Eu tô completando o assunto, né? E aí a gente fica, aí fica todo mundo, termina tudo bem, né? É, quero conflito, não, gente. Peraí, depois eu arrumo outros conflitos. Prometo para vocês, nós vamos ter várias oportunidades aqui, viu? Prometo para vocês. É, mas aí a gente tem, por exemplo, algumas situações. Peraí, deixa eu ver.
Não, o que que é isso, gente? Calma aí, calma aí. Algumas situações que têm um impacto social, vamos dizer, por exemplo, ô Maria Eduarda, não, por favor, participa, viu? Não precisa ficar na sua, não. Não, participa, viu? Fica à vontade. Não, essa aula aqui, gente, vocês fiquem à vontade, viu? Eu vou dando a maior corda para todo mundo aqui, porque vocês estão sempre agregando alguma coisa na aula, viu, gente? Por favor, tá? Por favor. Ô Maria Eduarda, participa aí. Fica à vontade, viu, se você quiser. Mas eu não tô. Gente, eu posso ficar tranquilo, porque. Treta, treta, treta. Então, economia, gente, economia não tem esquerda, não tem direita, não tem em cima, não tem embaixo, não tem centro. Economia, gente, sabe, não tem mágica, não tem mágica. Os recursos são esses, sabe? Você tem várias fórmulas para você dividir o baralho, né? Para cortar o baralho ali e dividir, né? Ai, 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 João Vitor. Ai, ai, ai. Não, não me complica aí não, viu? É, ai, 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 gente. Lá vem, lá vem. Então, assim, você tem várias fórmulas para distribuir esses recursos, né? E né, já tentaram A, já tentaram B, já tentaram C, já tentaram várias, né? Algumas dão algumas coisas certas, outras não. Ah, gente, que confusão, hein? Que confusão. Aqui, ó, deixa eu contar umas coisas para vocês, porque aqui, ó, eu fui até o. Eu não tô vendo agora, não, que eu tô mexendo aqui, viu, gente? Ó, só para eu falar algumas coisas que eu já falei aqui, ó. Aqui. Ó, o que que eu tinha falado hoje cedo, né? Ué, Matheus, tem consequências positivas e negativas, né? Por um lado, você aumenta a produção, ou seja, você tem mais recursos para distribuir. Por outro lado, isso aconteceu numa época que era a falta de controle total, né? Então, o que adianta você ter mais um aumento da produção, um aumento dos recursos, se você não tem nenhuma fórmula para distribuir esses recursos, né? É, então, essa que foi a grande questão. Ao mesmo tempo, a possibilidade de gerar riqueza foi muito grande, né? Mas você não tinha uma forma de distribuir essa riqueza, de distribuir, não é nem riqueza, distribuir esses recursos, né? Então você teve muita riqueza e muita pobreza ao mesmo tempo convivendo, né? Com o tempo, a gente entrou nessa linha do que eu estou falando aqui, tá certo? Imposto, Matheus, vou falar sim, vou falar sim. Aqui, o que acontece, gente? Só para eu fazer uma panorâmica aqui do que a gente já falou, tá? Ontem eu falei das ideias básicas, escassez e disputa, né? Não existe recurso para todo mundo. Calma, gente, eu vou falar de tudo. Nós temos meses ainda de aula, vou passar em tudo. Ontem eu falei de é, escassez, né? Os recursos não tem para todo mundo, fazer tudo o que quer, e eles têm que ter uma disputa aí entre as pessoas para poder distribuir esses recursos. Beleza. Final da aula de ontem e hoje, eu fui falar de 3 formas de acertar essa disputa entre os recursos. Uma, que é o capitalismo clássico, né? Deixa que as pessoas se acertam, né? Deixa que todo mundo define aí a forma no tapa, no soco, na esperteza, né? Como que vai distribuir esses recursos. Beleza, o que a gente falou ontem. É,
Hoje, no início da aula, eu falei, né, do planejamento centralizado, que eu coloquei aqui, ó, todos os meios de produção, planejamento para se determinar a melhor forma de utilizar os recursos, ou seja, primeiro a liberdade total, depois o controle total, e agora, por último, um sistema que é híbrido, um sistema que é misturado, né? Você tem partes de controle e partes de liberdade aí entre os elementos e os participantes da economia para poder definir como é que esses recursos vão ser distribuídos, tá certo? Então, ó, um panorama aqui, nós temos 3 formas de organizar essa distribuição dos recursos, né? Taranã, taranã. Tá? Então, isso aí, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou falando, tudo que eu falei ontem e hoje, ó, já está no nosso. Ah, isso aí, Maria Eduarda. Isso aí, ó. Estamos alinhados. Maria Eduarda, você é armênia? É median armênia? É de família armênia? Oi, professor. Esse nome é de família armênia? Median? Árabe. Ah, tá. Achei que era armênia, que esses ian no final costuma ser armeno. Enfim, né? Só para perguntar mesmo. Bom, isso tudo que eu falei ontem e hoje, ó, tá no nosso esqueminha aqui, tá? Eu queria só falar umas palavrinhas que a gente costuma escutar aí nos comentários econômicos, né? Só para registrar aqui, tá, pessoal? Só para registrar aqui. Quando a gente escuta falar de pleno emprego, quer dizer que todos os recursos estão sendo utilizados todos os recursos estão sendo utilizados naquele momento. Isso é pleno emprego, tá certo? Toda borracha está sendo utilizada, todo o arame está sendo utilizado, você não tem nada sobrando para poder produzir um pouco a mais, tá certo? É nesse ponto que a disputa fica mais cruel, tá certo? Então, eu já falei isso, mas eu só não tinha utilizado essa palavra, só para vocês poderem saber, né? Custo de oportunidade, eu também falei para vocês, mas eu só não usei essa palavra, né? É aquilo que você perde em cada escolha que você faz, tá bom? Toda escolha que você faz, gente, você ganha por um lado e perde por outro, né? Então, se a gente quiser produzir só pneu esportivo, nós vamos perder, né, produção agrícola pela falta de pneu de trator. Esse é o custo de oportunidade, tá certo? Só esses detalhezinhos que eu deixei para trás. Aquilo que você perde para cada escolha que você faz. Tá bom, gente? Então aqui, ó, fixem aqui nesses 3 pontos, ó. Liberdade total na disputa pelos recursos, ou controle total na disputa pelos recursos, ou um sistema que é meio a meio, tá bom? Que é o que vai misturar um pouco de cada um. Aqui, ó. Ó. Aqui, gente. Só para dar um exemplo, ó. O Brasil está mais puxado. Oi, Maria Eduarda. Sabe o que que pega, professor? A questão do chat, que os meninos estão defendendo o capitalismo. Eu passei ontem o meu Instagram para a galera ver das lutas que eu participo, da questão da militância.
Quando eu falo assim, eu sou uma pessoa da militância, não é porque eu entro no Twitter e fico lá reclamando do Bolsonaro, é porque eu vou para a rua, porque eu vou para o ato, porque eu vou fazer parte daquilo ali. Não é só uma coisa que eu estou tweetando ou escrevendo no Facebook. Quando você está na militância, você está fazendo o ato, você está fazendo alguma coisa pelo seu país. E não é justo vocês ficarem falando que o capitalismo é o melhor sistema que tem quando vocês estão pobres. Porque o capitalismo funciona para gente rica. O capitalismo funciona para quem tem dinheiro. E não é a situação de nenhum de vocês. Vocês são pobres. Todo mundo aqui é pobre. A gente está numa situação de classe financeira baixa ou média. Ninguém aqui é rico. E fica defendendo aí o governo Bolsonaro. Trabalhador, presta atenção que o Bolsonaro só governa para patrão. Não adianta vocês ficarem achando que o capitalismo é o melhor sistema que tem. Nenhum dos sistemas presta, é verdade. Todos têm seus defeitos, todos têm suas falhas. Mas colocar o capitalismo como o melhor também não é justo. Olha para você ver, eles estão passando EAD para a gente, escola online. Eu não tenho um computador para ver a minha aula, eu não tenho como assistir a minha aula fora do meu celular. O meu celular quebrou esses dias, eu perdi 3 aulas de 3 dias de aula e 2 trabalhos. Fiquei com ponto zerado. E aí, como é que faz? Como que faz? Aí vocês ficam assim, o capitalismo não dá certo. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma condição financeira, eu tinha arrumado meu celular na hora. E não tinha perdido ponto, não tinha perdido aula, não tinha perdido nada. Mas não. Infelizmente, o capitalismo não me favorece nessa questão. E não favorece nenhum de nós dois. Se você não nasceu numa família privilegiada, parabéns para você, mas essa não é a realidade de todo mundo. Então, vocês não podem agir como se fosse. Então vai para Cuba, então, hein? Gente, beleza. Beleza, Maria Eduarda. Bacana. Não deixe de participar, viu? Não deixe de participar. Aproveitando aqui, só fazendo um parênteses no que ela falou, era um negócio que eu ia dar um recado aqui no início, depois eu vou voltar no ponto aí. Mas aqui, gente, o trabalho que vocês me entregaram na semana passada, gente, no primeiro dia de aula eu tinha combinado com vocês. Eu entrego as notas em 15 dias, viu, gente? Tem um monte de gente me mandando mensagem aí, no grupo e fora do grupo. Pessoal, combinado não sai caro, viu? Eu entrego em 15 dias, ou seja, semana que vem, e se não der, passa um pouquinho, mas vai ser pouca coisa. Tá certo, gente? Só lembrar desse combinado que a gente fez no primeiro dia. Vou me esforçar para entregar em até 15 dias a nota. Se não der, eu vou atrasar um pouquinho, tá bom? Agora, em relação a sistemas que a Maria Eduarda falou, tá dentro do que a gente está conversando aqui. Espera aí, gente. Não estou conseguindo acompanhar, não. Não é muita coisa. A pessoa tá assistindo um streamer, né, pessoal? Mais ou menos, né? Mais ou menos, Eu tô aqui como eu comprar uma cadeira daquelas de cadeira bacana daquelas. A pessoa vai comprar a cadeira gamer agora mesmo. Isso, e arrumar um negócio mais bacana aqui, porque realmente tá pegando fogo aqui. Pessoal, sim, nós estamos vendo sistemas, nós estamos vendo estruturas aí, gente, muito grandes, né? Cada um de nós aqui, a gente participa disso, né? Mas a gente mais sofre as consequências do que participa das decisões, né? É um pouco... quase que a gente está assistindo o jogo, quase que a gente está assistindo o jogo da arquibancada, né? Gente do céu, pronto. Então, beleza. Vamos continuar aqui em outros pontos, tá? Já falei para vocês de organização de economia, deu para ver que vocês entenderam bem em questão de sistemas de distribuição, distribuição de recursos, pelos comentários aqui eu percebi que tá todo mundo, nós estamos no mesmo frequência, né? Na MFM nós estamos na mesma, né? Então vou passar mais alguns detalhes aqui.
Gente, vou pegar um outro aspecto aqui da economia, que não é mais um aspecto tão grande assim, tá? Vou passar agora. O que a gente conversou até agora Gente, o que a gente conversou até agora era do ponto de vista macro, tá certo? Que as pessoas chamam de macroeconomia, ou seja, né, os grandes sistemas, as grandes formas de organizar a produção, né, distribuir os recursos, distribuir a riqueza, ok? Agora nós vamos virar a página um pouquinho, e vamos conversar um pouco da microeconomia, ou seja, são aspectos mais próximos da gente, tá? E que né, a gente participa deles um pouco mais, tá certo? Gente, vamos virar a página aí. Eu acho que todo mundo tá bem inteirado aí do assunto. Vamos virar a página aí um pouquinho, tá certo? Prometo para vocês que depois a gente volta para assuntos aí mais polêmicos, tá? Então vamos lá, gente. Gente, vocês estão muito empolgados e empolgadas. Calma, gente. Professor, pode continuar aí. Não, eu vou continuar. Só tô vendo como que o assunto foi lá para a Terceira Guerra, gente. Eu tô achando, viu? Tô achando que eu vou fechar esse chat para todo mundo, né, Não, fecha aí, porque tem gente que é mais bobo. Professor, não fecha o chat não, porque senão as pessoas vão ligar pro microfone e vai ficar pior. É um bom argumento, Davi. Ô, professor, por favor, não fecha o chat, não. Preciso de conteúdo para minha fofoca de amanhã. Por favor. É um bom argumento aí. Ainda não atingi a minha cota de conteúdo aqui também, não. Tá certo. Professor, agradece que é chat, porque se fosse sala de aula não dá nem pra falar nada, se fosse tipo presencial. Pois é, eu não sei, né? É nessas horas que passa a saudade. Nossa, se fosse presencial ia pegar fogo, é só uma delícia. Pessoal, então vamos lá, vou fazer igual no presencial. Turma, vamos lá, voltou aqui, ó, quadro aqui, ó, pá, vamos lá, voltou. Seguinte, gente, até agora a gente tá falando de questões muito grandes, tá? Questões macro, questões de governo, né? E que a gente participa disso aí quase que como uma formiguinha. A gente sofre as consequências, né? Na maior parte das vezes, né? O que nós vamos passar para agora? Para a parte da economia que é mais próxima da gente, que a gente participa, a gente interage mais com ela, né? Que aí é a microeconomia, tá? Eu não vou ficar cobrando esses nomes de vocês, né? Micro e macro, eu não vou cobrar esses nomes de vocês, mas é só para vocês entenderem que existem, né? Então, falamos de sistemas gerais, de organizar tudo, ou de não organizar, de deixar o pau quebrar, né? E agora nós vamos falar de dinâmicas aí, né, de coisas que estão acontecendo que tem a ver com o nosso dia a dia, né? Na semana passada, vocês apresentaram trabalhos sobre empresas que vocês têm algum contato, né, seja um contato presencial ou um contato virtual, né? E agora eu quero que vocês pensem nessas empresas na hora que a gente for entrar nessa parte agora da matéria. Tá certo? Então, vamos entrar aqui na microeconomia, naquilo que é mais da administração, né? Mais para dentro da empresa. Ok? Eu estava falando com vocês várias vezes, gente, sobre demanda, né? As pessoas querem muita coisa, as pessoas querem muito o tempo inteiro, as pessoas têm demandas, têm desejos e tal, e já passei para falar do macro, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, vamos falar das demandas das pessoas. Por que as pessoas têm demandas? Tá? Tudo bem, comer, vestir, morar, mais ou menos óbvio. Verdade, né? Mas vamos entrar em detalhes disso. Tá certo? Então, nós vamos ver aqui aquilo que alguns colegas até falaram ontem, né?
é lei da oferta e da demanda e tal. Vamos ver como é que isso funciona, né? Aquela regrinha que a gente fala, né? Quanto mais as pessoas querem comprar, mais o preço sobe. Quanto menos as pessoas querem comprar, mais o preço desce. Tudo bem, mas tem um mecanismo aí, não é tão simples dessa forma, tá certo? Então vamos começar dessa parte aqui, né? Por que as pessoas querem comprar alguma coisa? Tá? Por que as pessoas querem comprar? O que está por detrás disso? A primeira coisa, gente, tá aqui, ó. Não, mentira, não tá aqui, não. Peraí. Gente, dê só um segundinho aqui. Pronto, pessoal. Seguinte. Aqui, ó. Primeiro ponto, gente, que vai dizer... o primeiro ponto aqui que vai dizer por que as pessoas querem as coisas, né? Por que as pessoas demandam as coisas, é essa ideia de utilidade. Então, eu quero alguma coisa porque essa coisa vai ser útil para mim, ok? Comida é útil? Claro, né? Sem comida a gente morre, ok? Então, pensem nesse primeiro conceito aqui de utilidade. Então, nós queremos aquilo que é útil para nós, alguma coisa que tenha alguma finalidade para a gente, que tenha algum uso para a gente. Então, o que está por detrás da demanda das pessoas? É essa ideia de utilidade aqui, ó. E utilidade, gente, tem a ver com satisfação. Então, se eu consigo aquilo que é útil para mim, eu vou ficar satisfeito. Tá certo? É simples? É simples, mas guardem essa ideia. Tá certo? Então, o que leva as pessoas a demandarem um determinado produto? O fato das pessoas acharem isso útil ou não. Tem um vídeo, gente, que eu vou ver se eu acho ele de novo e compartilho com vocês, né? De 1995, o Bill Gates, num programa de entrevista, o Bill Gates, né, o cara da Microsoft, né? Ele num programa de entrevista falando da internet, né? A internet começou nesse ano, 94, 95, internet que a gente conhece, né? De site, de foto, né? Começou nesse ano. A ideia do e-mail começou por aí, né? E aí ele falando pro entrevistador, né? O e-mail, que legal que era você poder mandar uma mensagem para qualquer lugar do mundo na hora, né? Naquele momento, né? E aí o entrevistador, não, realmente é bacana, mas o fax já faz isso. Não sei se vocês conhecem o fax, né? Era um aparelho de telefone desse tamanho que você enfiava um papel por ele, né? E ele transmitia a imagem daquele papel para um outro aparelho em qualquer lugar do mundo na hora, né? Em tempo real, né? Você ligava para a pessoa atendia lá, igual o telefone, você me dá sinal de fax? Dou. A pessoa apertava um botãozinho lá, receber, e põe um telefone no gancho. Você apertava um botãozinho, enviar. E aí ele ia passando aquele papel todo lá dentro, como se fosse um xerox ou um scanner, e a pessoa recebia lá. Oi, Wallace Yuri,
Quem está falando? Você era dessa época? Ah, desde antes disso. Desde Sério? antes disso. Eu lembro quando o fax virou assim, uma novidade, todo mundo encantado com o fax, né? Não, bacana demais. E aí o que acontece? Era um negócio que realmente conseguia mandar uma mensagem para qualquer lugar do mundo em tempo real, né? É fato, né? E aí o entrevistador perguntando para o Bill Gates, não, tudo bem, esse negócio de e-mail aí que você está falando, mas você já tem o fax. O fax já faz isso. Manda, você escreve, só que você tinha que escrever e colocar ali dentro para poder passar, né? Você escreve uma carta, né, um bilhete ou qualquer coisa, passa para lá, vai sair para um cara no Japão na mesma hora, assim como o e-mail, né? Na mesma velocidade com o e-mail, né? Aí o Bill Gates fica meio sem graça, ele, não, já existe o fax, tudo bem e tal. Aí ele falou por exemplo, se você gosta de carros antigos, você pode... Gente, só um segundo aqui. Se você gosta de carros antigos, você pode fazer uma procura, né? Não existiu o Google ainda, mas você pode procurar sites aí sobre carros antigos e pegar toda a informação que você quiser, né? Aí o apresentador falando, mas eu tenho assinatura de revista. Eu recebo 2 revistas em casa todo mês, revista de papel, né? Eu recebo pelo correio, sobre carros antigos. Eu tenho toda a informação que eu preciso todo mês lá em casa, né? Na caixa de correio. O Bill Gates bom também e tal. Quer dizer, né? Tudo que a internet tinha para oferecer em 1995, a gente já tinha isso, como a gente já tem até hoje, né? Se você for parar para pensar, né? Você já tinha, ou seja, as pessoas naquele momento não tinham demanda para a internet, sabe? Não tinha necessidade, tá? O que eu estou falando aqui? Essa ideia de demanda e necessidade. Você vai comprar uma coisa que é útil para você, né? Que resolve um problema seu. Então, você não precisava ter e-mail, porque o fax já resolvia. Você não precisava ter acessar um site ali de determinado assunto, que você podia comprar uma revista sobre esse assunto. Tá certo? Então, eu estou colocando aqui 2 opções para vocês, tá? Fax ou e-mail, né? Google ou enciclopédia, por exemplo, né? Aqueles coleção de livros impressos, né? Que você tinha em casa com todas as informações de tudo que existisse, né? Você tinha essas 2 opções. Para que eu preciso procurar na internet se eu estico meu braço, está no livro aqui. E eu pego na hora que eu quiser e eu não pago mais nada por isso. E se acabar a luz, e se acabar o sinal da internet, meu livro está ali para eu consultar na hora que eu quiser, né? Então, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Essa coisa de utilidade, eu vou querer um bem, né? Eu vou querer comprar um bem. Se eu acho ele útil, se eu acho que ele resolve o meu problema, né? Isso é muito relativo, viu, pessoal? Isso é muito relativo. Eu tenho demanda para uma coisa que é útil, tudo bem, mas essa coisa é útil depende do meu contexto ali, da minha situação, tá certo? Lá em 1995, as pessoas viviam muito bem sem internet. Vamos ser sinceros, as pessoas viviam muito bem sem celular também, que era outra coisa que estava começando, né? Tinha um tal de deixar recado, você ligava na casa da pessoa, né? Tinha um aparelho de telefone, se você não tinha telefone em casa, seu vizinho tinha, o bar da esquina tinha, e tinha um bloquinho de recados, e a pessoa anotava, não, fulano tá aqui? Não. Deixa um recado para ele, para mim, deixa. A pessoa anotava o recado e deixava lá. Quando você chegava em casa, você via se tinha algum recado anotado para você, e você retornava para a pessoa, você fazia o que tinha que fazer, né? E estava todo mundo vivo, gente. Ninguém estava morrendo por falta de celular ou por falta de e-mail e tudo, né? Então as pessoas não tinham no primeiro momento necessidade de internet. Então a graça, e eu vou achar esse vídeo, eu vou passar para vocês, né? Compartilhar para vocês. A graça do vídeo, né? É justamente essa ideia de utilidade, né? De satisfação, né? As pessoas não tinham, as pessoas não iam pagar, por exemplo, para usar a internet, né? As pessoas não iam pagar para isso, sendo que elas já tinham outra coisa que realizava essa função para elas, elas já estavam satisfeitas, né? E a internet custava, né? Alguém até colocou aqui, internet
discada, né? Internet discada, né? Que era pela linha de telefone, isso custava caro, né? Acabava custando caro. Então não fazia sentido você pagar para uma coisa que você conseguia de graça ou muito barato de outra forma, né? As bancas de revista, gente, para vocês terem uma ideia, as bancas de revista costumavam colocar o jornal do dia pregado. Então, se você passava do lado da banca, tinha ali, eles colavam o jornal, né, para todo mundo bater o olho e conseguir ver a capa da primeira página do jornal inteira e ver mais ou menos, bater o olho ali nas notícias. Se você não quiser comprar o jornal para ler detalhe por detalhe, o resumão ali, o basicão, todo mundo podia ver de graça na banca de revista, né? Porque não tinha, né, site aí de informações nem nada, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a internet é ruim? Claro que não. Só estou dizendo que o que a gente acha que é útil hoje pode não ser útil para outra pessoa, né? Eu estou disposto a pagar um pacote de internet, tem pessoa que não está disposta em pagar um pacote de internet. Não, né, essa própria ideia do telefone mesmo, gente, não era uma coisa tão incrível, porque você já tinha o telegrama, né, que era em tempo real também. Desde a metade do século XIX, você podia mandar uma mensagem do Brasil para a Europa em tempo real. Claro que era naquele códigozinho, né, naqueles bipzinhos, mas a sua imagem saía daqui agora e chegava minutos depois na Europa. Isso aí em 1860. Entendeu? Então o telefone era bacana, você podia ouvir a voz da pessoa, mas o telégrafo já fazia essa função, de mandar a sua mensagem em tempo real para qualquer lugar do mundo. Oi, Passur. Pode falar. Alô, você levantou a mão? Gente, aproveitando aqui, ó, quem quiser já deixar o nome para a chamada, já pode. Estou vendo aqui que faltam 10 para as 3. Ó, vou deixar aqui registrado para vocês, ó. Aqui, pessoal. Ué, perdeu aqui. Nossa demanda, né? Nosso desejo de comprar depende da utilidade que a gente vê em algum bem, né? Se esse bem pode satisfazer as nossas necessidades, então a gente vai ter demanda para aquilo ali. Ou se a gente acha que esse bem pode satisfazer nossas necessidades, a gente vai ter demanda para esse bem, tá certo? Se a gente acha que esse bem não vai satisfazer nossas necessidades, a gente não vai ter demanda para ele, a gente não vai querer comprar ele, né? Começamos por aí, viu, pessoal? Na próxima aula nossa, que é do dia 8 de setembro, eu vou conversar com vocês desses assuntos de microeconomia, ou seja, oferta e demanda. Tá certo? De onde que vem? Por que a gente compra uma coisa? Por que a gente não compra outra? Tá certo? O impacto que isso tem no preço. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo, que aí eu posto no chat para vocês. Só um segundinho. Enquanto aí vocês preenchem a chamada. A aula já tá acabando já, professor? Tá acabando. Deixa eu só ver se eu coloco aqui para vocês.
o link. Aqui, ó, achei. Achei, gente. Vou passar para vocês. Com legenda. Aqui, ó, para vocês se divertirem um pouquinho. Aí. Tá aí o link para vocês poderem assistir esse vídeo que eu tô falando. Gente, esse vídeo tá falando desse assunto que nós estamos falando aqui, tá? Tá falando de demanda, né? E essa ideia de demanda e utilidade. A gente quer comprar as coisas, a gente está disposto a comprar, a gente tem demanda para comprar as coisas, se a gente acha que essa coisa é útil para a gente, se a gente acha que essa coisa vai resolver os nossos problemas, vai satisfazer as nossas necessidades, tá certo? Esse vídeo, gente, tirando a parte que é engraçada mesmo, né, tá falando disso, tá bom? Eu vou colocar esse link aqui no... eu vou colocar esse link aqui no nosso esquema de aula também, tá certo? Mas vocês podem clicar e assistir. Tem 1 minuto, né? Tem 1 minuto, 1 minuto e meio o vídeo, né? Beleza. Tá registrando o Hermínio aqui. Tudo bem. Tá certo, gente? Então já fiquem com esse primeiro conceito aqui nosso da microeconomia, que é demanda, é vontade de comprar. Tá certo? Já dá para suspender a gravação. No mais, pessoal,